De volta aí pra gente comentar a grande conquista. Porra, Record, vocês foram terminar o programa quase 1h da manhã, né? Pelo que eu fui ver no relógio aqui, o programa terminou o quê? 00:30. Tava bem tarde, viu? E olha que eu vou ter que ser sincero com vocês, né? Edilane, olha, eu vou te contar. Vocês já sabiam que a Lisiane ia fazer o que ela fez? Vocês já sabiam que ela ia blefar? Vocês já sabiam que ela ia fazer o que ela fez hoje? E vocês simplesmente fizeram aquela cena que pra mim foi ridícula. Vocês sabiam que a Lisiane ia agir do jeito que ela agiu e vocês ainda ficaram surpresos com isso. Pelo amor de Deus. E o Caio ainda querendo dar desculpa. Ah, a gente deu isso pra desmascarar e mostrar o seu caráter. Ah, pelo amor de Deus. Você tirou uma desculpa lá daquele lugar pra dar aí, porque você realmente não tinha justificativa. Vocês foram surpreendidos aí pela atitude da Lisiane. Vocês foram pegos de surpresa, porque no fundo vocês esperavam, sim, que a Lisiane fosse entrar em consenso com vocês. Só que a Lisiane não quis entrar em consenso com vocês. Então a Lisiane foi para a zona de risco e a Lisiane acabou também causando essa consequência aí para as duas, né? Além disso, causou uma consequência individual para Edilane também. O que mostra, pelo menos para mim, eu acho que essa interpretação fica muito clara aí, que sim, a Edilane também está se achando demais. Qual foi a consequência sozinha, individual, que Edilane sofreu? Edilane, por exemplo, perdeu 10 mil reais. Os 10 mil reais que ela havia ganhado na dinâmica do Rodrigo Faro. Esses 10 mil reais aí, ela perdeu e deixou bastante claro, pelo menos, eu vou dizer sincero com vocês, eu estou dando a minha leitura do que eu vi disso aí. Eu, se tivesse lá dentro, já teria entendido, olha, a consequência que ela sofreu é diretamente proporcional, sim, àquilo que ela está sendo aqui dentro desse jogo. E ela está, sim, sendo bastante soberba. Ela está agindo, sim, com essa atitude. Ela está sendo desse jeito. Não adianta ela e o Caio dizerem que não, porque a edição do programa mostrou que sim, eles estão sendo soberbos. Aliás, aquela cena lá do Caio entrando no quarto para provocar a Lisiane com a coroa lá, com aquela tiara de coroa e aquele colar de dono. Basicamente, quem montou aquilo, pelo menos até onde eu vi aquele trecho da edição do programa, havia sido a própria Edilane. Então não dá para dizer, gente, vamos ser sinceros aqui, sem ser hipócritas, não dá para dizer que Edilane não está sendo hipócrita, não está sendo soberba. Ela está sendo soberba sim. Só que ela tá querendo colocar o contrário. E eu acho que se isso vier a acontecer do jeito que ela tá colocando ali, isso pode dar muito errado. Ainda mais se o Guipa conseguir escapar da zona de risco ali e colocar mais uma pessoa deles ali na zona de risco, que é o que provavelmente vai acontecer. Não estou afirmando aqui que o Guipa, de fato, vai vencer, mas dado o histórico aí de provas, né? Dado o histórico aí de quem já venceu provas aí, a maior chance está com ele. Então, vamos ser sinceros, né? Talvez ele vença a prova da virada amanhã e coloque ali o Caio e aí dispute Caio, Edilane e aí a Lisiane. E aí pode ser que realmente dê ruim para um Caio ou uma Lisiane, se essa for a zona de risco final. Mas enfim, vamos lá comentar o que aconteceu aí em alguns momentos aí durante a noite, e aí a gente comenta a votação também. Só para a gente começar a formação dessa zona de risco aí, durante a madrugada, tava lá Caio e Edilane no quarto dos donos. O mesmo quarto que Lisiane disse que era de Edilane e Caio. E sim, gente, o quarto é dos dois, não é o quarto da Lisiane. A Lisiane tá lá de passagem mesmo. E não, gente, não é uma questão de defender Lisiane, não é uma questão da gente estar entendendo ou querendo achar que Lisiane está sendo melhor no jogo. Não é isso. Mas a gente tem que ser justo também. Caio está, sim, querendo tomar e ter um poder que não é dele.
O poder era da Lisiane, o poder das coisas é dela, foi ela que tomou a posição de líder escolhida pela própria Edilane. Se a Edilane queria dividir esse espaço com o Caio, por que então que ela não colocou o Caio lá como dono também? Inclusive, ela teria evitado de cometer a burrice que ela cometeu. Teria evitado, viu no que deu colocar a Lisiane, colocar uma outra pessoa. Depois, né, o Caio disse que a Lisiane não sabia jogar. Não, a Lisiane soube jogar. Inclusive, soube jogar melhor do que vocês. Porque ela conseguiu enganar vocês dois. Ela conseguiu fazer o que vocês não conseguiram fazer. Ela se antecipou ao movimento de vocês. Inclusive, jogou a maior consequência pra cima de vocês, viu? E aí, a Edilane tava dizendo ali que a Lisiane se acha melhor que todo mundo. Que ela se acha maior do que ela tá. A Edilane disse que a Lisiane se acha maior do que eu. E eu digo, não, gente, a Lisiane não tá se achando maior do que a Edilane. A Lisiane está querendo se colocar na posição de igualdade. Porque afinal ela é dona também. Ela foi escolhida para ser dona pela própria Edilane. E aí o Caio disse que a Lisiane é sorrateira. O Caio que está usurpando de uma função que não é dele, dizendo que Lisiane é sorrateira. O Caio, sério mesmo, o Caio disse isso. O Caio afirmou isso. É sério, dá vontade de rir. Sério, é sério. Sério mesmo, dá vontade de rir. E aí depois os dois começaram a falar sobre o Vinigran, o sentimento lá que a Lisiane e ela tinham pelo Vinigran, e que se o Vinigran aqui fora tá vendo tudo, o Vinigran pode ter mudado de ideia com relação a Lisiane, pode ter mudado de ideia com relação a ela e tal, e que as coisas podem ter mudado aqui, e aí... Gente, desculpa, a Record tá me forçando a gravar 3 horas da manhã, né? Vamos ser sinceros. E aí depois... ela diz assim que a única coisa que ela sabe é o sentimento que ela tem pelo Vini, e é só isso que ela sabe mesmo, enfim. Aí depois dessa conversa que ela teve com o Caio, ela foi tentar conversar com a Lisiane para as duas tentarem definir aí quem elas iam indicar para a zona de risco. E aí elas chegaram ali a alguns nomes. Chegaram ali a Tati, a Dona Geni, a Kátia e o Guipa como opções de voto. Aí a Lisiane deu esses nomes aí, que segundo ela são nomes que ela não tem a menor proximidade, são nomes que ela não tem afinidade, então são nomes que para ela seria bastante fácil votar. E aí depois colocaram ainda a Tati no meio, aí depois a Lisiane disse que ela não queria colocar o Guipa, então elas tiraram o Guipa dessa lista, e aí colocaram a Tati no lugar do Guipa, e aí depois a Lisiane disse que para ela, na opinião dela, a melhor opção para as duas indicarem seria justamente a Kátia, por causa lá da briga que as duas vêm tendo, então o melhor mesmo seria ir na Kátia. Enfim, elas continuaram ali, mas, obviamente, Lisiane disse que precisava pensar. E aí, depois, imaginem aonde foi que a Edilane foi. Foi falar com o Caio, foi contar tudo pro Caio. E aí ela revelou pro Caio a conversa que ela teve com a Lisiane sobre os nomes ali do consenso que elas precisavam ter. Aí ela disse assim que as duas não conseguiram chegar a nenhum consenso, e que a Lisiane não sugeriu nenhum nome na conversa. E aí ele falou assim, tá de sacanagem com a minha cara. E quando eu vi essa cena, eu fiquei pensando assim, é tu que tá de sacanagem com a cara da gente, porque tu não é dono, ô Caio. Vamos descer do pedestal? Tu não é o dono. Então tu não tem nada do que opinar aí, tá? Tu não é o dono. Então tu não tem nada que opinar nessa questão. Mas enfim... Como eu falei pra vocês, o cara tá se achando demais. E aí a Edilane falou dos nomes ali da Dona Geni, da Kátia, do Guipa, da Tati.
E aí ela começou a citar ali que Lisiane não concordou com nenhum desses nomes e tal. E aí, depois, ela até falou assim pra ele que ele ficasse tranquilo, que o nome dele não tava ali no meio dessa lista lá, que a Lisiane sequer considerou o nome dele, enfim, ele só disse assim, que ele acredita que ela sim tem as opiniões dela, tem os nomes que ela queria colocar, que ela só não quis falar esses nomes para Edilane, mas sim, de fato ela queria colocar uma pessoa. Só que essa pessoa já é dona, então ela não podia fazer outra coisa, né? Ela tinha que fazer o que ela tinha que fazer. Aí depois a Edilane disse que achava que a Lisiane estava blefando para falar o nome da zona de risco. E aí a Edilane disse que estava achando mesmo, que ela estava percebendo que a Lisiane poderia estar fazendo alguma coisa ali que poderia estar sendo completamente diferente e fugindo do jogo deles. Guarda essa informação, porque lá na hora da formação da zona de risco, a Lisiane deixa claro isso. Só que ela fica surpresa. E aí eu fico perguntando assim, mas que surpresa você tá? Você mesma cogitou essa possibilidade. Você sabia que essa possibilidade existia, então não havia surpresa aí. Você sabia que isso poderia acontecer. Inclusive você levantou essa possibilidade com o Caio horas antes. Você disse que as duas poderiam ir para a zona de risco. Na conversa que ela teve com o Caio, inclusive ela disse que seria o maior tiro no pé que a Lisiane poderia dar. Enfim. Então ela disse assim que não queria que a Lisiane tivesse a interferência do Breno na indicação dela, nos nomes que ela daria e tal, porque isso poderia ser ruim e tal, enfim. Ela ficou falando isso aí pro Breno, pro Caio, e eles ficaram discutindo isso aí, depois começaram a debochar da cara da Lisiane, e eles acham, né, que não estão debochando dela. Acham que estão assim de boa, acham que eles podem fazer tudo e a Lisiane não tem o direito de responder porque ela tem essa fama de barraqueira, né? É melhor quando um deles sair, descobrir que as coisas não estão sendo vistas desse jeito aqui fora, né? E aí depois dessa conversa aí, de tudo isso, de novo a Edilane fala pro Caio que ela tá assim achando que a Lisiane não vai entrar em consenso com ela. Isso hoje de manhã. Ela já disse hoje de manhã que já tava assim desconfiando que a Lisiane não ia entrar em consenso porque a Lisiane não tava querendo dizer para ela qual nome ela queria indicar. Sério, hoje de manhã. E aí o Caio disse que também estava muito estranho isso. O Caio já tinha alertado ela também dessa possibilidade. Mas ela preferiu arriscar, né? Preferiu pagar para ver. Então as duas estão na zona de risco e ela ainda perdeu 10 mil reais. O que eu achei foi bom, inclusive. Aí depois disso, depois dessa conversa aí, o Guipa estava lá com o Lucas e eles estavam conversando sobre a zona de risco. E aí o Guipa disse assim que ele está sentindo que ele seria o indicado para a zona de risco pelas duas donas, tanto pela Edilane quanto pela Lisiane. Ele chegou a citar que a indicação dele seria por causa do vídeo que elas assistiram lá e que, segundo ele, Edilane estaria estranha com ele por causa do vídeo que ela viu e tal. E aí ele até falou pro Lucas Jabu, tô sentindo que vai ser eu, mas na verdade, assim, quase foi. Só não foi ele porque, né, Dona Lisiane resolveu dar uma blefada. Dona Lisiane resolveu dar uma mexida nas coisas. E aí vamos lá para a formação da zona de risco, né? A formação da zona de risco foi aquilo. A gente já imaginava que Lisiane e a Edilane não iam chegar a um consenso. Inclusive o Guipa tinha deixado bastante claro para ela que isso poderia ser usado como uma estratégia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A partir do momento que uma pessoa faz isso e abre a porteira, obviamente que outras pessoas vão repetir esse mesmo ato, que outras pessoas vão fazer a mesma coisa.
A partir do momento que a baronesa e o Rambo não chegaram a um consenso naquela primeira formação da zona de risco da mansão, eles deixaram bastante claro que os outros ali que viessem depois poderiam fazer isso, porque a consequência era cair na zona de risco e para eles estava tudo bem, inclusive. Facilitava mais, porque não precisaria votar num dos donos, não precisaria se comprometer, bastaria votar no cara a cara e estava tudo de boa. Então, Lisiane foi lá e Raquel revelou o que elas tinham que fazer. Disse lá, contou como é que as coisas seriam. Antes disso, ela disse lá pro Caio que ele tinha que abrir lá a caixinha, ver qual o poder que ele tinha. Ele descobriu que o poder dele está imune à indicação das donas. Inclusive, Raquel fez questão de frisar: você está imune à indicação das donas. Não significa que você está imune à indicação dos votos da casa. Você está completamente disponível para os votos abertos. Então, ele já disse que estava lá. E aí foi a indicação das donas. Raquel pediu para elas indicarem. E aí Lisiane se levantou e assim ela disse: eu vou até me levantar para comentar isso aqui. Lisiane disse assim, que blefe também faz parte do jogo, que ela acredita que o blefe também funciona como uma parte essencial do jogo e que ela não ia entrar em consenso com a Edilane. E ela disse assim, que a Edilane ontem chegou e colocou o nome da Dona Geni como uma das opções ali de voto e que ela ficou surpresa da Edilane fazer isso, porque isso para ela era um exemplo de como a Edilane larga a mão das pessoas de uma forma muito fácil. A Edilane fez esta cara de surpresa, né? O que me deixou, inclusive, aqui rindo dessa situação. Eu não vou mentir para vocês. Eu ri dessa cena. Porque, obviamente, ela tava ali, uma surpresa que para mim não fazia o menor sentido, porque ela sabia que isso podia acontecer. Ela sabia. Isso para mim não era motivo para surpresa. Ela sabia. E aí a Lisiane foi contando mais coisas. Que ela não ia colocar o Guipa na zona de risco, que ela não tinha motivos para colocar o Guipa na zona de risco, inclusive, porque ela acreditava assim na mudança do Guipa, porque ela acreditava assim que o Guipa merecia uma segunda chance. E aí depois o Caio começou a rir, aí ela falou assim: ah, você já tá rindo da situação? Aí a Edilane disse: eu tô sabendo disso agora, que você não chegou em consenso. Eu tô sabendo disso agora. E aí a Edilane falou assim, que ela tinha assim um consenso. Depois a Raquel perguntou, né, pra Edilane, se ela tinha alguma coisa para falar. Aí a Edilane falou assim: eu tinha sugerido o nome do Guipa e tal, porque pra mim eu vi aquele vídeo onde o Guipa era o protagonista, e aí nesse vídeo onde o Guipa era protagonista, ele disse que gostava de mim, mas ao mesmo tempo, se tivesse que escolher entre eu e a Kátia, ele votaria em mim, e ia proteger a Kátia, e eu não consigo entender como alguém que diz que vai votar em mim, quer que eu vença o jogo, ao mesmo tempo vai votar em mim e tal, não consigo entender isso. E aí ela foi falando essas coisas, né? Aí o Guipa fez essas caras e bocas aí, e a Raquel interrompeu e disse: eu vou dar uma última oportunidade para vocês. Quem vocês vão indicar para a zona de risco? E aí a Edilane falou: para mim é o Guipa. E aí a Lisiane disse: eu não vou indicar o Guipa. Eu acredito na mudança dele. Nós dois temos esse estereótipo aqui. Nós dois temos esse estereótipo de vilões. Nós dois temos essa coisa que todo mundo aparece aqui. Todo mundo acha que a gente tá articulando. Então eu não vou botar o Guipa na zona de risco. Não vou votar nele. Não quero indicar. Acredito na mudança dele, acredito que ele merece uma segunda chance e tal, enfim.
as duas não chegaram num consenso. Aí a Raquel ficou logo ali e disse que elas não estão levando esse jogo a sério e que ali na Grande Conquista tudo tem uma consequência. E a consequência delas nesse momento era, elas iam sofrer mais do que apenas ir para a zona de risco. Haveria uma outra consequência, haveria um outro problema. Raquel afirmou ali que sim, para dona Edilane, que ela perderia 10 mil reais que ela ganhou ali na dinâmica do Rodrigo Faro e confirmou que as duas estavam na zona de risco. E aí, depois ela saiu e deixou o fogo acontecer. E aí ela começou a chorar, obviamente, Edilane. E aí o Caio começou a rir da situação. Aí a Lisiane começou a discutir com o Caio. Aí a Lisiane foi falando assim, que o Caio tá se achando dono, que o Caio tá se... Ah! Teve um momento ali, na hora que ela tava falando lá do blefe, que ela tava fazendo o blefe, ela disse assim, primeiramente, Raquel, eu queria agradecer ao Caio, porque ele me devolveu o meu colar de dono. Aí depois o Caio confirma que ele usou o colar de dono inadvertidamente. Só que aí ele disse que ele usou o colar da Edilane. Só que aí tanto faz, gente, se era da Edilane, se era da Lisiane, não, tanto faz. O Caio não é o dono, então ele não pode usar uma coisa que não é dele. Então ela começou logo com isso, jogou na cara dele. Você estava usando uma coisa que não era para você usar. Você não é o dono. Então ela jogou isso na cara do Caio. E ele debochou disso. Ele riu da cara disso. Ele riu da cara dela. E aí ela jogou de novo na cara dele. Você tá usurpando. Você tá usando uma coisa que não é sua. Você tá usurpando de um poder que não é seu. Você tá fazendo as coisas que não é pra você. Aí ele disse assim que ele não tá fazendo nada disso. Ele disse que ele não tá agindo nada desse jeito. Ele disse que ela tava blefando, que ela era hipócrita. E falou um monte de coisa lá. Os dois discutiram a mesma coisa de sempre, como vocês sabem. Mas foram um pouquinho mais além. Porque ela disse assim, eu tenho que aturar vocês dois no meu ouvido. Eu tenho que aturar vocês dois discutindo comigo ao mesmo tempo. Eu discuto com a Edilane, vem o Caio gritando pra cima de mim. Discuto com a Edilane, com o Caio, vem a Edilane falar em cima de mim, gritar no meu ouvido. Eu tenho que aguentar vocês dois, tenho que lidar com vocês dois aqui dentro. Tenho que lidar com esse problema todo, tenho que lidar com os dois. Ela tava muito puta, vamos ser sinceros, ela tava muito puta. Aí depois ela disse que ninguém, todo mundo aqui se importa com vocês, mas ninguém se importa comigo, ninguém se importa aqui, porque todo mundo acha que eu sou barraqueira, todo mundo acha isso e acha aquilo, mas ninguém se importa com o que eu tenho que aguentar de vocês, ninguém se importa aqui com o que eu tenho com o que eu tô passando aqui dentro, ninguém se importa com o que eu tenho vivido aqui por causa de vocês, não sei o quê. Ela tava puta. E ela soltou mesmo, ela tava puta, muito puta, em jogar essas coisas assim na cara do Caio. E o Caio tava debochando, o Caio simplesmente estava debochando dela, debochou mesmo, disse assim, enquanto isso a Edilane tava chorando porque perdeu os 10 mil reais. E aí eu até tenho assim dizer, culpa tua, mulher, sabe por que é culpa tua? Porque tu tinha a opção de colocar o Caio como o segundo dono. Se tu tivesse colocado o Caio como segundo dono, tu não tava perdendo 10 mil reais. Mas tu quis dar uma de esperta, quis dar uma de inteligente, quis dar uma de jogadora sem ser, e colocou a Lisiane. Lisiane deu uma rasteira em você. Sinceramente, se Lisiane sair, independente dela ficar e sair, Lisiane acabou com você. Lisiane te deu uma rasteira. Lisiane mostrou que ela é muito mais jogadora do que você. Porque o Caio depois ficou acusando ali e dizendo, ah, você não é jogadora, ah, você não tem responsabilidade, ah, ser dono é responsabilidade, não sei o quê, ser dono é um cargo de responsabilidade, não sei o quê. E aí eu falo assim, mas como é que a mulher vai ter responsabilidade se a todo momento que é uma função dela, se a todo momento é obrigação dela, você está usurpando do lugar dela?
Como é que ela vai ocupar um lugar que você está ocupando? Então, assim, é muito fácil também acusar a Lisiane. Às vezes, assim, a gente também tem que ser justo com ela. A gente tem que ser justo com o Caio, mas também tem que ser justo com ela. O Caio tá, sim, se achando demais. O Caio tá se achando muito dentro desse jogo. Não sei se ele tá se confiando demais no apoio que o Lucas pode estar dando para ele aqui fora. Agora, se ele tá se confiando na torcida do Lucas, eu tenho uma má notícia para ele. É melhor não se confiar tanto. Melhor não se confiar tanto nisso. É melhor ele dele ficar assim, mais esperto. É melhor ele não ficar muito ligado nisso, porque, olha, a torcida do Lucas pode não fazer muita diferença, viu? O público do Sofá pode ficar puto com ele. Pode ficar puto com essas atitudes. E se a Lisiane for para a zona de risco final e voltar, aí vocês podem ter certeza. Acabou para um dos dois aí. Ou para Edilane ou para o Caio. Ainda mais se forem os dois, né? Eu juro para vocês que eu tô torcendo para que vá os dois para a zona de risco. Caio e Edilane. E que um deles saia. Porque aí a gente vai ver como esse jogo vai desmoronar. Porque precisa desmoronar, gente. Precisa tombar. Os dois estão se achando demais, os dois estão se achando assim, os donos da grande conquista. E teve muito mais discussão durante o intervalo, tá? O Breno disse que o Caio estava usurpando, que o Caio estava humilhando uma mulher, que o Caio estava pegando função que não era dele. Aí a Edilane entrou ali para defender e disse que o Caio não estava fazendo isso. Aí o Breno se levantou, como que não tá fazendo isso? Eu vi o Caio entrando ali no quarto, ele pegou o colar de dono, entrou ali para debochar da Lisiane, para diminuir a Lisiane, diminuir o papel dela. Como que ele não fez isso? Como que ele não foi debochar do papel de uma mulher? Como é que ele não foi debochar do poder dela? Como é que ele não fez isso? Aí depois ele falou, mas eu não peguei o colar da Lisiane. Não interessa se ele pegou o colar da Lisiane ou não, não interessa. Ele estava usurpando de um papel que não é dele, usando um poder que não é dele. E aí o Breno jogou isso na cara dele durante o intervalo. Você estava pegando uma coisa que não era sua, você não tinha que fazer isso. E aí a Edilane ainda foi defender. Aí depois o Caio negou que ele tinha feito isso. Mas, assim, sério, pegou mal pro Caio fazer isso. Pegou mal. Eu já tinha falado pra vocês ontem, nesses vídeos aí no card, que não era pro Caio ter feito isso. Mas negar o que ele fez e a Edilane ainda defender e dizer que tinha sido o colar dela foi assumir, assim, a soberba. O cara tá sendo soberbo, sim. O Caio está sendo muito soberbo, a Edilane está sendo soberba, sim. Eles estão sendo debochados, sim. Estão se achando demais, sim. E agora ela caiu na zona de risco por achar que ela seria uma boa jogadora e, se lascou. E eu acho muito bem feito que ela tenha se lascado, acho muito bem feito mesmo. Aí depois o Breno terminou a discussão sendo irônico. Quer dizer que você não fez isso, né? Tá tudo bem, então. Você não fez isso. Você não usurpou do poder de uma mulher. Você não humilhou uma mulher. Você não debochou de uma mulher. Não, tá tudo bem. Você não fez isso. Tá tudo ok. Você não fez isso, então tá bom. Aí, vamos lá pra votação, né? Como é que foi a votação? E foi aí, né, que as coisas que eu pensei que fosse um pouquinho mais rápida, porque afinal não teve aquela votação entre os donos, já foi direto pra votação no cara a cara. E o negócio demorou bastante, né? Porque teve assim, essas pequenas discussões aí. E o Carelli viu que o negócio estava rendendo, então deixou o negócio render mesmo. Aí começou com o Guipa. Antes dele votar, ele aproveitou para responder a Edilane e disse que não tem coerência entre ele dizer que ele, se sair do jogo, vai torcer para ela ganhar, e ele dizer que entre ela e a Kátia, ele votaria nela para proteger a Kátia. Porque uma coisa é o jogo, uma coisa é ele estar dentro do jogo. Outra coisa bem diferente é a admiração que ele tem pela história de vida da Edilane e o carinho que ele tem pela Kátia. E que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que o jogo é uma coisa, que a casa é outra, que o aqui fora é outra coisa. Então uma coisa não se confunde. Aí ele votou no Rambo pelos problemas que o Rambo teve com a casa, pelos problemas e obviamente também para tentar escapar da zona de risco.
E aí o Rambo disse assim que já esperava e tal, enfim. Foi só isso, a justificativa. Aí o Caio votou no Breno e não quis dar nenhuma justificativa para isso. Aí o Breno disse que já esperava e também que isso vinha por causa dos acontecimentos e que 2 pessoas estão indo para a forca em nome de uma pessoa. E aí ele votou no Guipa depois, tá? Ele não quis dizer quem era essa pessoa. Só que aí ele até falou pra Raquel, Raquel, eu posso votar logo? Aí a Raquel disse, não, agora é hora do Fernando votar, depois você vota. Mas o nome dessa pessoa que ele quis dizer que 2 pessoas estão indo era o Guipa, tá? Ele disse, relembrando aí a primeira zona de risco. No final, assim, não deu muito certo o discurso dele, porque o Guipa também caiu na zona de risco, tipo, meio que não deu muito certo, né? Não funcionou. Mas enfim. Aí depois foi o Fernando que foi votar. E aí o Fernando votou na Anaí por causa dela ter falado da profissão dele, porque ela disse assim que não sabe quando ele tá bem, quando ele tá atuando. Aí ele disse que ela debochou da profissão dele, que esse era um voto de protesto. E aí quando ela respondeu, ela disse que ele simplesmente levantou uma pauta desnecessária e que distorceu uma fala dela. Aí o Fernando interrompeu ali, gritou e disse assim que ela que estava entendendo as coisas erradas, que ela era que estava distorcendo as palavras dele, que era ela que estava fazendo isso, que ela estava acusando ele de fazer. Aí depois foi a Kátia. A Kátia votou no Rambo e disse que estava votando nele porque ela viu que ele não está ajudando na limpeza e na manutenção da casa e que está ficando pesado para ela o cuidado com a casa. E depois ela falou, né, que ele deixa a roupa suja, falou ali que ele não limpa lá o Listerine, falou ali que ele não cuida lá do banheiro e tal, enfim. Aí ele disse assim que era esperado esse voto, que tem um novo grupinho ali se formando. Disse também que ela não é respeitosa com ela e que ela estava se controlando demais até esse momento e tal. Ele meio que deu a entender que a culpa de tudo é dela, que se a casa tá suja a culpa é dela mesma e que ela tem mais a obrigação mesmo é de limpar as coisas, isso sim. Pelo menos foi o que eu entendi, tá, gente? Foi a leitura que eu tirei daí. Ele deu a entender que ela teria essa obrigação. Aí depois foi a Tati. Aí a Tati disse que ela tá aprendendo lá dentro, que cada dia ela vai aprendendo mais as coisas dentro do jogo. E que ela tá vendo coisas lá dentro que podem parecer pequenas, mas que na verdade são coisas grandes. E que por isso ela estava votando no Haddad. E disse que ele deu uma patada no Rodrigo Faro lá na dinâmica que aconteceu. Depois disso, ela tava votando, ela explicou, né, o que aconteceu lá depois da festa. Lembra lá? Eu te contei nesse vídeo aqui a festa lá onde o Haddad e o Felipe brigaram. E aí, depois disso aí, ela obviamente vai defender o Felipe, né? E aí ela ficou muito chateada com isso, aí o Haddad deu uma patada nela também e tal. Aí o Haddad respondeu, ele disse que ele sabia sim, e que poderia ser por esse motivo. Aí ele relembra sobre o que aconteceu na festa, e sério, gente, eu admito pra vocês, achei meio confuso assim, o que o Haddad falou, achei meio confuso aí, o que ele contou sobre a indireta do Felipe pra ele meio que tenta se sair e tal, enfim. Eu, assim, vou até dar uma pulada da justificativa do Haddad, porque eu achei meio confuso. Mas tá aí nesse vídeo aí, a história toda aí, você dá uma olhadinha lá que você vai entender melhor o que foi que aconteceu. Aí depois foi o Breno. O Breno, gente, só sincronizar aqui a imagem com o texto pra gente não se perder. Tá acabando, gente, tá acabando, sério mesmo, tá acabando. Aí depois foi o Breno. Aí o Breno respondeu o Caio
e diz que ele desmoralizou uma mulher e que ele quis desfazer a palavra de uma mulher e que ele fez um tom de brincadeira com uma mulher, dizendo que sim, que ela não deveria estar lá no quarto dos donos, que ela sequer deveria ter sido dona e tal, e que o Caio não admite isso, que o Caio não admite esse tipo de comportamento, mas que ele tem esse comportamento sim, que ele é desse jeito. Só que aí ele não votou no Caio, ele votou no Guipa. E disse que ele estava fazendo isso por causa da Lisiane ter ido parar na zona de risco, lembrando o que aconteceu na primeira zona de risco, quando a Baronesa e o Rambo caíram nessa primeira zona de risco, também para salvar o Guipa da zona de risco, e no final o próprio Guipa caiu também na zona de risco, e aí ele disse que 2 pessoas estão indo no lugar dele. Aí o Guipa respondeu e disse que para ele estava tudo bem, e que se ele ficar no jogo também tá tudo bem para ele, que se ele tiver que sair também tá tudo bem, e que ele vai fazer aquilo que o público disser que é para ele fazer. Aí depois foi a Dona Geni. Dona Geni começou a chorar, Dona Geni não queria jogar de fato, não quis votar em ninguém, aproveitou, votou no Fernando e disse que estava fazendo isso porque não tinha em quem votar. Aí depois ele disse assim, que aceitava o voto dela e tal, única e exclusivamente porque ela tá começando a acordar pro jogo, enfim. Foi só isso. Aí depois foi a Anaí. A Anaí votou no Fernando e disse que ela respeita sim a profissão dele, que ela não quis se desfazer da profissão dele, que ela nunca falou mal da profissão dele e que ele é que está sendo hipócrita e que ela apenas estava devolvendo o voto que ele deu nela. E aí o Fernando respondeu e pediu para os ADMs dele pegarem esse vídeo aonde ela fala essas coisas que debocha da profissão dele e que espalhasse aí pelas redes sociais. Aí ela disse que os ADMs dela fizessem a mesma coisa com aquele vídeo lá, aonde ele também teria coisado ela, teria partido para cima dela, teria sido debochado com ela. E aí depois no final ele disse que máscaras vão cair. Enfim, foi só isso aí também. Aí depois disso aí, teve o Lucas de Albu que votou. Isso aí foi o Lucas... isso aqui foi o momento também do intervalo que rolou. Começou a rolar aí a discussão do Breno com o Caio sobre as falas da mulher, que eu já te contei no começo aqui do vídeo, tá? Vamos dar uma pulada nisso, vamos lá pro Lucas de Albu, tá? Aí o Lucas de Albu votou no Rambo e disse que não esperava o apontamento dele na dinâmica do Rodrigo Faro, não esperava que o Rambo fosse agir da maneira que ele agiu. Aí o Rambo respondeu e disse que não se surpreende porque o Lucas tomou essa atitude. Aí disse que o Lucas agora tem novos amigos, está sendo influenciado por esses novos amigos, então que para ele estava tudo bem. Aí depois foi a vez do Rideu. Aí o Rideu disse que já tinha se resolvido, mas que ele ia votar no Lucas por causa do problema entre eles lá, naquela coisa do voto quando eles foram donos ali. Aí depois o Lucas respondeu e disse assim que o Rideu estava mentindo e tal. Ele disse assim do cálculo, aí o Rideu tentou justificar, porque você fez aquele cálculo achando que teria uma margem menor e tal. Aí o Lucas falou, mas eu nunca falei, nunca expressei que ia ser desse jeito. Isso aí é uma coisa da sua cabeça, então é você que está mentindo, não sou eu que falei isso, não fui eu que expressei. Aí depois foi a vez do Rambo. Aí antes do Rambo votar, ele pediu para Raquel dar o placar para ele. Quantos votos tinha cada um ali? Aí a Raquel deu o placar para ele, dizendo assim o número de cada um dos votos, porque ele queria saber, na verdade, se ele tinha chance de ir para a zona de risco. No fim das contas, ele realmente tinha chances de ir para a zona de risco. Ele estava empatado com o Guipa. E aí ele resolveu votar no Guipa. E aí depois ele disse que estava votando no Guipa, mas de qualquer jeito ele votaria no Guipa mesmo, então estava tudo bem. Aí depois o Guipa respondeu para ele e disse que o Rambo fez a Raquel perder tempo, porque já que ia votar nele, então não precisava pedir o placar. E disse também que estava tudo bem, que esse era o Rambo mesmo, que era esse cara aí.
Aí depois o Rambo disse que o Guipa tá transformando a Grande Conquista em um hospital, que o Rambo tá transformando esse jogo num grande hospital. Aí depois o Guipa falou para ele que o Rambo vai precisar de muito ainda para transformá-lo no Guipa da Casa Verde que brigou com ele lá. Aí depois ele falou de saúde mental, falou assim que ele sempre respeitou o trabalho de psicólogos, trabalhos de terapeutas e tal, e que ele sim tem problemas, é diagnosticado com TDAH e um monte de coisas ali, e que o que o Rambo estava fazendo era completamente desleal e tal, e que era o Rambo e que o Brasil prestasse atenção na frase que ele falou, que ele está tentando transformar o reality show num hospital. Aí depois foi o Céu. Aí o Céu votou no Guipa e disse que isso era uma forma estratégica de jogo. Aí depois o Guipa respondeu, aí disse que esse era um voto realmente estratégico, era um voto inteligente, de uma pessoa que está ali querendo proteger um aliado. Só que depois o Céu não pode dizer que não haviam grupos lá dentro, porque o que ele fez ali de votar era justamente para proteger um grupo. Aí depois o Céu disse que ele não tinha falado nada disso. Aí o Guipa depois tinha falado assim também, que o Céu, que ele conversava com o Céu, que ele era uma das pessoas que não deixava o Céu ficar isolado dentro da casa, que não deixava ele ficar sozinho ali e tal. Então, que ele estava ali do lado. Mas que ele entendia o voto. Mas ele tava puto, vamos ser sinceros que ele tava puto. Olha a cara do Guipa nesse momento aí, o cara tava puto. Aí o Felipe votou no Haddad. Aí ele disse que estava fazendo, e disse aliás que o Haddad fazia manipulação passiva. Aí o Felipe depois disse que não citaria a briga que os dois tiveram na festa e tal, mas de uma certa forma ele acabou citando sim essa briga dos dois aí, e disse assim que o Haddad faz essa manipulação passiva aí, quando ele disse assim que ele dá ideias, mas que as pessoas acatam se quiserem e tal. Aí o Haddad fez essas caras aí, o quê? É isso mesmo que você falou e tal? Aí depois o Felipe também chamou o Haddad de incoerente. Aí quando o Haddad foi responder, ele disse que ele não incentivava ninguém a fazer nada, absolutamente nada, mas que sim, ele também compartilhava as estratégias de jogo, que ele também tentava convencer as pessoas a fazerem uma estratégia, porque afinal ali é um jogo e ali ele também tem que se defender, basicamente. Então, errado ele também não tá, vamos ser sinceros. Assim, eu não vou dizer que ele é 100% leal, 100% legal, mas enfim, errado ele também não tá. Gosto do jogo da Haddad? Não, mas errado ele não tá, né? Aí depois foi o Bruno. Aí o Bruno votou no Guipa, aí depois disse que o Guipa desrespeitou a profissão dele, que é palhaço, e que o Guipa faz coisas que transcendem o jogo. Aí depois disse que o Guipa pediu perdão pra ele pelo que aconteceu entre os dois na Casa Verde e tal. Aí depois ele falou ali que depois que ele foi afastado do programa por uma questão lá de saúde mental, aí ele meio que colocou a culpa no Guipa. Aí o Guipa falou que ele foi lá, que ele também tinha esse negócio aí de saúde mental. Aí depois o Guipa falou que era muito difícil ele ter um diálogo com o Bruno, porque o Bruno ficava interrompendo ele toda hora. Aí o Bruno interrompeu ele também, não deixou ele ter um diálogo. Aí o Bruno meteu a Kátia no meio, a Kátia não gostou. Aí o Guipa realmente não conseguiu falar o que ele queria falar. Depois ele disse que o que o Bruno está fazendo são acusações muito sérias, são acusações que podem sim levar a um processo, tanto para ele quanto para o Bruno, e que ele faz terapias há muitos anos e que ele pediu sim perdão para o Bruno, que ele pediu sim que ele foi capaz de reconhecer que ele errou e que se ele está lá no jogo foi porque o Brasil lhe deu essa oportunidade de estar ali. Então ele ia para esse julgamento de novo. E por último foi o Haddad. Aí o Haddad votou no Felipe e disse que ele via o Felipe como incoerente por causa lá dos argumentos que o Felipe deu e tal, enfim. A mesma coisa de sempre, um rebatendo o outro. E aí depois o Haddad relembrou o conflito que os dois tiveram.
Aí depois o Felipe relembrou que a aproximação dele com a Tati não foi por interesse. Aí o Haddad, e depois a aproximação tanto dele com o Felipe lá na vila também não tinha sido por interesse. E aí depois o Felipe respondeu e disse assim, que o Haddad não tinha argumentos e que o Haddad estava desrespeitando a pessoa dele, que o Haddad não respeitava inclusive os argumentos dele, que o Haddad era uma pessoa completamente incoerente, enfim. Eu acho que aí entre os dois não tem mesmo o que fazer, né? No fim, como vocês estão vendo aí no placar, quem foi para a zona de risco foi o Guipa, né? O Guipa teve 4 votos, Edilane e Lisiane também caíram na zona de risco por pura burrice da Edilane. Vamos ser sinceros aqui. Edilane poderia ter escapado. Ela não quis escapar por pura burrice. Para mim é burrice, não tem outra palavra. É burrice, ela poderia ter escapado. Mas enfim, Edilane não quis escapar da zona de risco, caiu na zona de risco quando ela chamou a Lisiane para ser dona com ela. E agora vamos ver qual dos 3 vai escapar amanhã na prova da virada. Eu aposto, sinceramente, que eu acho que quem vai sair vai ser o Guipa. Enfim, primeiramente, né, pelo desempenho dele ali, eu acho que ele pode se dar melhor nas provas. Eu acho, tá? Pode ser que ele inclusive, não se dê bem. Se for a Edilane vai colocar qualquer outra pessoa ali do outro lado e provavelmente essa terceira pessoa que ela coloque aí seja eliminada. Eu, sinceramente, espero que seja o Guipa. Porque se o Guipa escapar na zona de risco, o que vai acontecer? Ele vai colocar uma outra pessoa ali do lado da Edilane. Muito provavelmente ele coloca o Caio. E aí o Caio, a Edilane e a Lisiane, vocês podem ter certeza que o Caio ou a Edilane vão vazar. E aí vai ser interessante ver esse grupo aí, esse grupão dos dois aí, que os dois influenciam, porque não é só eles, né? Porque tem o Bruno ali do lado, tem aqueles agregados ali, a Anne, tem o Céu, tem todo mundo ali próximo. Imagina quando eles virem uma Edilane ou um Caio ser eliminado, né? Vai ser maravilhoso de ver. Sério mesmo. Eu acho que esse momento a gente merece ver. Mas aí a gente vai ter que acompanhar e ver os próximos episódios da Grande Conquista. Então amanhã a gente vai acompanhar aí a prova da virada e a gente conta pra você como é que as coisas vão acontecer. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.